Gravando. Tá gravando direito, né, nessa merda. Ai, Vaninha. Onde eu estava na aula mesmo passada? Professor, fale um pouco sobre Habermas e Horkheimer. Vou falar sobre isso. Como disse Jack o Estripador, vamos por parte primeiro, né? Ai. Não é sacanagem não, gente. É pergunta mesmo, tá? Pessoal, só concluindo de onde eu parei na aula passada. Na aula passada, comecei a falar sobre a teoria do conhecimento em Aristóteles. Essa foi a pergunta que me foi feita. Tá. Então, eu falei sobre essência, substância, ato e potência, e nessa relação do ato e da potência eu falei do movimento. O que é o movimento para o Aristóteles? É a passagem da potência ao ato. Ou seja, o movimento é o que torna possível a despotencialização da potência à sua actualização. Ou seja, é o movimento que permite com que uma coisa deixe de ser o que ela é e se transforme em outra coisa. Percebe que o que permite com que uma coisa deixe de ser o que ela é e venha se transformar em outra coisa, nessa relação existe uma questão, uma coisa chamada movimento. Pois bem, movimento é a passagem da potência ao ato. É aquilo que em ciência, uma vez que o Aristóteles era empirista, e foi ele quem lançou as bases, né, para a ciência lá na Idade Moderna, o Aristóteles, essa ideia de movimento é o que a ciência passa a chamar de evolução. É o chimpanzé que evoluiu até se transformar no Zé, que por sua vez evoluiu até se transformar no Super Zé. Percebe que houve uma evolução no decorrer do processo evolutivo histórico humano? Pois bem, é justamente essa evolução que o Aristóteles, em sua obra, A Metafísica, chamou de movimento. Mas, por outro lado também, o Aristóteles disse que nós podemos conhecer as coisas por intermédio das causas. Quais causas são essas? 4 causas básicas. Causa material, tá? Causa formal, causa eficiente e a causa final. O que é a causa material? É a matéria com que a coisa é feita. Causa eficiente, o que seria, quer dizer, causa formal, o que seria essa causa formal? É a forma que esta matéria bruta adquirirá após o quê? Após o trabalho do artesão. O trabalho do artesão é o que Aristóteles vai chamar de causa eficiente. E aí que essa obra, esse trabalho, uma vez transformado em obra de arte, esse trabalho servirá de base para alguma coisa. Ele terá que, obrigatoriamente, ter uma serventia. Para que ele servirá? No caso de uma obra de arte, para ser contemplado. Outra coisa, para ser vendida. Outra coisa, para adornar. Percebe que isso é a causa final? Percebe que Aristóteles, ele não fala de uma única forma na qual nós podemos conceber o objeto. Nós podemos apreender, melhor dizendo, o objeto. Mas o Aristóteles fala de várias formas, de várias possibilidades do conhecimento humano. Ele não fala de uma única possibilidade nessa escala empirista, mas ele fala de várias possibilidades que eu posso conhecer por intermédio dos sentidos. O objeto se apresenta a nós, no mundo externo, de várias formas. Dentre estas mais variadas formas, segundo Aristóteles, as principais são estas que eu acabei de falar e que eu iniciei na aula passada.
Próxima pergunta. Posso fazer uma relação com a alegoria da caverna, com a verdade absoluta de Popper? Olha, se eu entender Popper como um defensor do empirismo, eu, particularmente falando, eu não vejo nenhuma correlação entre o pensamento dos dois. Uma vez que o indivíduo vence o obstáculo, ele, de certa forma, não estaria fazendo uma experimentação para chegar à verdade absoluta? Bom, aí já é uma outra questão a ser levantada. Se eu partir do princípio, do pressuposto básico e elementar que é do mundo externo, por intermédio dos sentidos, que eu abstraio o conhecimento, e ao abstrair conhecimento por intermédio dos sentidos do mundo externo, e transformar esse conhecimento a partir da razão em conhecimento puro, então sim, a partir dessa segunda pergunta aqui, dessa segunda questão, há sim, nessa escala tautológica, há sim uma relação. Você vê uma relação íntima entre os dois? Não. O que existe é uma proximidade. Uma coisa é existir uma proximidade, outra coisa é existir uma relação íntima, intrínseca entre os dois pensadores, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu ir colocando aqui essa bagaça. Vamos ver. Fala mais sobre a epistemologia de Kant. Bom, a teoria do conhecimento de Kant reside da seguinte forma. Bom, para que possamos... É uma teoria do conhecimento fundamentalmente racionalista. Por quê? Porque o Kant ele foi um pensador iluminista. Embora o Kant tenha sido um pensador iluminista, o Kant, ele na fase pré-crítica, ele lê o David Hume. E ao ler o David Hume, o Kant entende que David Hume tem lá suas carradas de razões no que diz respeito às relações de ideias e às questões de fato. Pois bem, partindo do princípio de que ele entende que David Hume tem lá suas carradas de razões, embora Hume tenha sido um empirista, aí há uma outra fase, né? Uma outra fase que passa a fazer parte, permear o pensamento kantiano, que é a fase crítica. Percebe que essa é a fase pré-crítica. Já na fase crítica, é a fase em que Kant vai escrever todas as suas obras, sobretudo as críticas básicas dele. Crítica da razão prática, crítica da razão pura e a crítica do juízo, ou como alguns preferirem chamar, crítica da faculdade de julgar. Tá. O Kant viveu num período, gente, em que o empirismo e o racionalismo eram duas correntes filosóficas de pensamento que estavam degladiando-se entre si, ou seja, eram duas correntes filosóficas de pensamento que quase produziram um racha na história da filosofia lá em meados, desde o início até meados da Idade Moderna. Se por um lado o empirista dizia que a experiência, os sentidos é quem nos fornece todos os conhecimentos possíveis, por outro lado a razão dirá, não, os sentidos por si só não são capazes de nos fornecer conhecimento. Por quê? Porque os sentidos podem nos enganar e nos enganam. Ao contrário, é a razão. A razão por si só, ela é capaz de produzir todos e quaisquer tipos de conhecimento. O que o Kant disse? Kant disse, alto lá empirista, alto lá racionalista. Os dois têm razão, formalmente, mas essencialmente ninguém tem razão. Estão entendendo? Formalmente, ambos. Ambas as posições, em ambas as posições há uma certa razoabilidade. Formalmente, essencialmente, as duas estão erradas. Por quê? Simples, porque ambas caem no dogmatismo. E quando eu caio no dogmatismo, eu caio no campo da militância, ou seja, eu caio no campo da verdade absoluta. Eu dou um valor absoluto àquilo que até então, do ponto de vista do conhecimento, eu atribuo como sendo valor relativo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou dizendo que o Kant, partindo do princípio de que existiam essas duas
posições, essas duas correntes, e elas degladiavam-se entre si, o Kant ele teve uma única finalidade. Qual foi o papel dele? Sintetizador. Ou seja, Kant foi considerado como um mediador de conflitos. O que o Kant disse? Nós não somos só razão, nós também somos sentidos. Por quê? Porque é através dos sentidos que nós abstraímos do mundo externo todos os conhecimentos. Só que tem um porém. Quando nós abstraímos do mundo externo todos e quaisquer conhecimentos por intermédio dos sentidos, essas informações, elas estão desorganizadas. Por que isso? Simples. Porque quando nós mantemos contato em primeira instância com o objeto, o que é criado em nossa mente? O que é criado em nossa mente é apenas e tão somente uma imagem mental desse objeto. E essa imagem mental está desorganizada. Qual é o papel da razão? O papel da razão é organizar, é sistematizar esses dados, essas informações que estão desorganizadas e transformar essas informações desorganizadas em conhecimento. E quando a razão, ela sistematiza, organiza e transforma em conhecimento, aí nós temos, segundo Kant, o conhecimento de verdade e de fato. Ou seja, o que o Kant está dizendo com isso? Kant está dizendo que eu preciso tanto de uma coisa quanto de outra. Eu preciso tanto dos sentidos como preciso da razão. Preciso tanto da razão como dos sentidos. Por quê? Porque o ser humano não é só razão, ele é sentidos. Ele não é só sentidos, ele também é razão. Ou seja, Kant está olhando, analisando o homem aí em sua totalidade. Ele não está analisando o homem separadamente. Ele está analisando o homem como um todo. Ou seja, ele está vendo todo o conjunto da obra. Entendem agora o que é que o Kant chama de conhecimento a priori e conhecimento a posteriori? Conhecimento a priori e conhecimento a posteriori é o conhecimento que é dado a princípio pelos sentidos e depois que é dado a princípio pelos sentidos é transformado em conhecimento por intermédio da razão. Aí nós temos o quê? O conhecimento a priori. A posteriori é aquilo que é dado por intermédio dos sentidos. A priori é aquilo que é transformado, né, através da razão. A posteriori e a priori. Está claro isso para vocês, gente? Respondi a pergunta de quem estava com dúvida? É isso aí. Fale sobre a teoria do conhecimento de Aristóteles. Já falei, 2 perguntas, já matei 2 perguntas aqui. Fale um pouco mais sobre Kant, sobre o que você acha que pode cair no vestibular. Tudo. Imperativo categórico, que é a ética kantiana, tá? Imperativo categórico é o que... Com certeza o imperativo categórico será cobrado na primeira fase. Eu corto as bolas do saco se não for. Porque eu sei quem formulou já a pergunta de vocês. Boa noite, professor. Boa noite, guerreiro. Posso aproveitar um pouco da vossa sabedoria? Se não for para me fazer pergunta besta... O senhor, com tanta cultura, professor, eu poderia fazer uma pergunta sábia para o senhor? Depende se estiver dentro do contexto da aula. Se não estiver dentro do contexto da aula, eu simplesmente vou falar próximo. Estou brincando, claro que você pode fazer a pergunta. Tem batina hoje para... Não, eu não uso batina, filho. Não uso batina. Não uso. Se eu estivesse usando batina, eu estaria usando, no mínimo, uma clésima. Mas fica difícil, né? Procura no dicionário o que é clésima. De nada.
Só um minutinho. Imperativo categórico. Vou te dar a palavra. Imperativo categórico, que é a ética em Kant. Fiquem espertos com isso. Outra questão. A minoridade e a maioridade, ou seja, a resposta à pergunta o que é o esclarecimento. Outra coisa, teoria do conhecimento em Kant, é o que eu acabei de falar. Como eu disse, eu corto as bolas do saco, porque um desses três eixos não cair. Imperativo categórico é certeza. Carlos. Olá, professor. Olá, Carlos. Popper é um filósofo de extrema importância, pois ele ajuda a definir o que é a ciência através do falseamento. É verdade, Carlos. Poderia explicar o que é o falseamento, o método dedutivo e indutivo? Claro que eu posso. O que é o falseamento? Segundo o Karl Popper, uma vez que ele definiu o que é a ciência de verdade e de fato, ou seja, qual é o papel que deve adotar o cientista na hora de partir para a experimentação. Segundo Karl Popper, quando o cientista vai lá e se apropria de um experimento, e ao apropriar-se desse experimento, ele submete esse experimento ao crivo da empiricidade, tá? Ele vai formular a partir, das suas pesquisas, a partir dos seus dados coletados e experimentados várias vezes e obtidos os mesmos resultados, ele formulará uma verdade absoluta acerca deste experimento. Por exemplo, pega a água, coloca a água, submete a água em estado líquido a uma baixa temperatura, 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Quantas vezes vocês quiserem. Dependendo do X graus abaixo de zero, essa água deixará de estar em estado líquido e se transformará em estado sólido. E quando aquecida a um grau positivo X, ela deixa de ser sólida e se transforma em gasosa, ou seja, ela passa por 3 estados. Por que o cientista ele tem a pia convicção de que isso é verdade? Porque foi experimentado laboratorialmente, também foi experimentado a partir do contato que ele teve com a natureza, foi experimentado várias vezes e obtido o mesmo resultado. Isso é o que o Popper chama de verificacionismo. Ou seja, você verifica. Ao verificar, você formula um conceito, uma verdade absoluta. E é justamente esta verdade absoluta que em ciência nós chamamos de as teorias. As teorias, até então, elas são tidas como verdade absoluta. E, portanto, inquestionáveis. Aí o Popper vai dizer, alto lá. Elas são inquestionáveis quando nós analisamos o todo. Mas quando nós pegamos essa teoria e submetemos-a ao crivo da empiricidade, ou seja, quando nós analisamos as particularidades desta teoria, nós vamos perceber imensas lacunas que há nessa teoria. Lembre-se da aula passada que eu falei sobre a questão do darwinismo? Estão lembrados? Lembrem-se também que quando eu entrei dentro da questão da astrofísica, do processo de formação do universo, a origem do universo, que até então a ciência advogou, até pouco tempo atrás, que era produto do Big Bang. Porém, muitos países, depois de estudarem essa teoria muito mais a fundo e as suas particularidades, perceberam que o Big Bang, na realidade, ele é produto de uma singularidade, que houve um princípio, uma causa que deu origem à suposta causa, que foi a explosão daquele átomo. Pois bem, é justamente isso que o Popper vai chamar de falseacionismo.
Verifico. E aí, quando eu percebo que há uma lacuna quando eu analiso as particularidades dessa teoria, quando eu percebo que há uma lacuna nas particularidades, aí eu percebo que há uma falseabilidade, um falseacionismo nessa teoria. Formalmente, é verdade absoluta, mas quando nós analisamos em sua essência, no bojo do seu caráter, nós percebemos que ela é uma verdade absoluta. E prova tão evidente que hoje, o que é verdade absoluta em ciência, amanhã já não é mais. Respondi tua pergunta, Carlos. Tem mais aqui? Porra, tu também é foda, hein, Carlos? Sobre Habermas, poderia explicar o conceito de razão comunicativa, razão teórica e razão prática? É tudo uma merda só em Habermas, tá? Habermas, ele inventa vários termos para encher linguiça. Mas, na realidade, o que o Habermas está fazendo aqui é simplesmente se masturbar e inventar uma teoria, ou seja, criar a proposta de um novo modelo de sociedade a partir dos moldes weberianos. Quando nós falamos em Habermas, o escopo do pensamento de Habermas está na racionalidade instrumental e na teoria da ação comunicativa. É claro que essa merda de Habermas é sociologia, não pode ser filosofia. Uma merda dessa jamais poderia ser filosofia. Né? Isso aí deixa para o campo da sociologia aí, entendeu? Que é, né? Enfim. Porém, quando nós falamos em teoria da ação comunicativa em Habermas, né, nós temos que entender Weber. Para Weber, uma ação social, ela só se constitui enquanto ação social, e já entro no campo da sociologia, né, ela só se constitui enquanto ação social se existir o estabelecimento da comunicação. Porém, para que haja o estabelecimento da comunicação, essa comunicação ela tem que estar precedida de uma linguagem específica. Tem que existir a especificidade da linguagem para que haja uma comunicação específica. Tá. Segundo o Habermas, como ele se apodera do Weber para formar sua teoria da ação comunicativa, da racionalidade instrumental, o que o Habermas vai dizer? Habermas vai dizer que a nossa sociedade ela é formada basicamente por pretensões de validade. O que são essas pretensões de validade? São as esferas: legislativo, executivo, judiciário, a religião, as leis, enfim, tudo a família, ou seja, é tudo aquilo que dá dinamicidade à sociedade. Isso são, para o Habermas, pretensões de validade. Porém, segundo o Habermas, o legislativo tem a sua linguagem própria, o executivo a sua linguagem própria, o judiciário a sua linguagem própria, a religião a sua linguagem própria, a família a sua linguagem e seus valores, bem como os outros também têm seus valores próprios. Porém, embora serem pretensões de validades distintas umas das outras, serem instituições distintas umas das outras, elas estão intercambiavelmente ligadas entre si. Ou seja, o legislativo está dialogando com o executivo, que por sua vez está dialogando com o judiciário, que por sua vez está dialogando com a família, que por sua vez está dialogando com a religião dialogando com os três poderes dialogando com a economia. Percebe que o diálogo entre estas pretensões de validade é uma ação comunicativa. E o que dá dinamicidade a esta ação comunicativa é a racionalidade instrumental. Todas elas possuem uma racionalidade instrumental, ou seja, todas elas possuem uma racionalidade que permite com que elas funcionem da forma como elas funcionam de verdade e de fato. Isso é racionalidade instrumental. Essa questão, onde entra o mundo da vida aí? O mundo da vida para o Habermas, que é outra teoria trabalhada largamente pelo Jürgen Habermas, o mundo da vida é a esfera que abarca todas essas pretensões de validade. Ou seja, que esfera é essa? A sociedade. Entendeu, Carlos?
esse corno marxista vai cair também, tá, gente? Fiquem espertos. E aí, ele vai falar sobre isso numa obra cujo título é Direito e Democracia, entre a facticidade e a validade. Está claro isso para você? Está claro isso para vocês? Milagre não vi hoje bilhetinho para mim. Puta que eu pariu. Fale um pouco sobre Habermas e Horkheimer. Habermas acabei de falar, Horkheimer. Max Horkheimer, Dialética do Esclarecimento. 1947 foi o ano em que foi escrita esta obra juntamente com Theodor Adorno. Segundo estes dois frankfurtianos, esses cornos comunistas, né? Segundo esses dois frankfurtianos, o projeto do iluminismo, que era o projeto de emancipação do sujeito, havia fracassado. Por que havia fracassado? Simples, porque o indivíduo que deveria se emancipar, o indivíduo que deveria se libertar das antigas amarras, das antigas tradições, só mudou a tutela, ou seja, esse indivíduo ainda permanece, ainda continua preso às algemas, preso às amarras. Quem o aprisiona agora? A tradição? O escolasticismo medieval? Não, não é a tradição, não é o escolasticismo medieval. Agora, é a ciência atrelada à técnica. Para eles, a ciência atrelada à técnica era algo negativo? Não, não era algo negativo. Só era algo que não deu certo. Deveria ter dado, mas não deu certo. Por que não deu certo? Por causa do capitalismo. Porque o capitalismo se apodera tanto da ciência como da técnica como um instrumento de consolidação, como um instrumento de enriquecimento da burguesia em detrimento da suplantação, da asfixiação ou do asfixiamento do proletariado. E aí, o capitalismo, para se constituir enquanto tal, ele precisa de elementos, ele precisa de, em outras palavras, que é o que nós chamamos no mundo do direito, de dispositivos. Quais dispositivos são esses? Primeiro, a ideologia. Segundo, a indústria cultural. Terceiro, a cultura de massas. O que é a ideologia? A ideologia é o consumo. É o capitalismo, segundo esses dois indivíduos, né? Theodor Adorno e o Max Horkheimer, o capitalismo, ele castrou a liberdade do indivíduo. De que forma que ele castra a liberdade do indivíduo? Impedindo esse indivíduo de se emancipar, permitindo com que o indivíduo ainda permaneça sob a tutela. Sob a tutela de quem? Do consumo. E aí, o capitalismo, para articular, para produzir massas de manobra, para seduzir as pessoas a consumir, 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 o que o capitalismo vai fazer? Usar uma ideologia. Que ideologia é essa? A ideologia do consumo. Como que o capitalismo vai engendrar essa ideologia do consumo? Simples. Colocando na tua cabeça que o mais importante, que mais importante que o ser é o ter. Quem nada tem, nada é. Ou seja, numa sociedade de consumo, numa sociedade capitalista, numa sociedade, segundo Marcuse, autômata, né? O indivíduo, ele vale aquilo que ele tem. Não aquilo que ele é. Ele vale aquilo que ele tem no bolso. Se ele tem uma boa casa,
se ele tem uma conta bancária gorda, se ele tem uma casa bonita, se ele tem carros maravilhosos, se ele tem uma mulher bonita que ele possa desfilar. Se ele gosta é outra coisa. Vai que ele gosta da piramboia, né? Mas ele tá lá desfilando com uma loiraça, com uma tremenda de uma gostosa, mas não sei se é para ele ou para exibir. Eu acho que é para exibir para os outros, né? Porque eu acho que bem conversadinho que eu conheço uns e outros daqui de Londrina, que o negócio deles é uma piramboia. Mas, enfim, não vou entrar no mérito da questão. Mas, falar nisso, o Guerreiro sabe o que eu estou falando, né, Guerreiro? Piramboia, assim, né? Mas, enfim, você está quieto aí. Continua quieto. É só, eu perco amigo, mas não perco a piada. Mas, enfim. O que é, Vânia? Você gostou? Não, só tô... Escroto é saco. Tá, e daí? Tem gente de 16 anos aqui que... Ó, tá há anos luz na minha frente. Você acha que o jovem de 16 anos hoje é o jovem de 16 anos da nossa época? O senhor vai receber um processo do Clube das Piramboias. O senhor está humilhando elas. Enfim. Então, basicamente é isso. Diga, Guerreiro. Pessoal, eu gostaria que vocês não saíssem de sala de aula após a aula da piramboia, professor. É um processo irreversível. Porque o indivíduo perde a liberdade, ele está sob uma tutela, ele precisa se emancipar. Mas o problema é que a ideologia está muito presente, a ideologia está muito forte. E a ideologia usa a indústria cultural. O que é a indústria cultural para eles? São os veículos de comunicação de massa, cuja finalidade, apoiada numa ideologia, é produzir massa de manobra, ou seja, produzir uma sociedade de consumo. E aí nós temos a banalização do ser. O ser é banalizado em detrimento do ser, do ter. Queria ser filósofo, mas filósofo não posso ser, porque filósofo pensa em tudo e eu só penso em você. Lindo, maravilhoso. Puta que o pariu, meu. Falar de piramboia, o senhor está vendo, professor? O senhor está vendo, professor? Queria ser filósofo, mas filósofo não posso ser, porque filósofo pensa em tudo e eu só penso em você. Lindo, maravilhoso. Que diabos é isso, gente? Ou tem alguma mulher afim de mim aí, entendeu? Querendo ou um viado querendo alguma coisa comigo aí, ó. Ou alguma bichona querendo, me cantando aí, querendo alguma coisa comigo. Porque não é possível, porra. Eu acho que a segunda é mais provável. Puta que o pariu, meu. Lindo, maravilhoso. Brincadeira. Quem, Vânia? Você tá querendo pegar meu corpinho? Ah, achei que fosse você, Vânia. Pessoal, nós temos mais quantas aulas após essa? Hoje? Para a primeira fase do vestibular? É. Domingo, não é domingo agora. Não é domingo agora, é o domingo vindouro. Não, é que eu tô perdido. Esse é dia 25, hoje, caramba. É verdade. É domingo agora. Não temos mais nenhuma. Pessoal, então eu fiz uma revisão dos principais pensadores que serão cobrados. Tá? Atentem-se aos frankfurtianos e a Kant. Tá? Atentem-se aos frankfurtianos e a Kant.
Entrem lá no meu canal, é aula dada. Vai tomar no cu, guerreiro, vai se fuder. Vai te fuder, vai. Porra, vai tomar no cu, porra. Entrem no meu canal no YouTube. São aulas que foram dadas aqui em outros lugares, tá? Pessoal, não vou dizer boa sorte, porque eu não acredito em sorte. Você faz a sua sorte. Se você estudou, assistiu às aulas, você vai bem. Em todas as matérias, na hora da prova. Se você brincou de estudar, tu tá fudido. Tu não vai passar. Tu não vai passar. E é melhor que não passe mesmo. Obrigado, gente. Até a segunda fase.